Rapaz, se teve algo que esse Big Brother levantou foram questões polêmicas e pouco discutidas. Afinal, um negro ou preto comete crime de racismo? Uma mulher pode praticar abuso sexual contra o homem? E para falar sobre esse tema, vamos à análise criminal dos participantes mais polêmicos de todas as edições, os justiceiros sociais do Big Brother Brasil 2021. Afinal, haveria possibilidade de prisão pelos atos cometidos dentro do programa? E qual seria o tempo de pena? Mas de forma realista, o que poderia causar indiciamento ou não, mostrando que nem todo crime que estampou a manchete de jornal foi realmente praticado, sem achismo sob a luz da nossa legislação, e o real tempo de pena que eventualmente poderá ser aplicado quando saírem da casa. E sejam muito bem-vindos ao canal que mistura cinema, direito e às vezes reality shows em um só local. Prazer, Fernando. Se a arte através de filmes revela a nossa realidade pela encenação, o que dirá de um reality show, meus amigos? Não é a primeira vez que o Big Brother entra na mira da polícia e do Ministério Público por falas e atitudes polêmicas de seus participantes. Já teve até participantes saindo no meio da edição por acusação de estupro. E como não poderia ser diferente, o Big Brother Brasil 21 está sendo marcado por uma militância abusiva e o medo do cancelamento. Inclusive, já falamos sobre o convite à reflexão da cultura do cancelamento lá no primeiro vídeo do canal, clique aqui para assistir. Rapaz, o Brasil nunca esteve tão unido por uma causa. É esquerdista e direitistas, decenautas e marvetes, time macaco e time lagarto, todos unidos pelo Fora Carol Conká. E dentre as polêmicas do programa, o alvo da vez foram os ataques da rapper contra a participante paraibana Juliette. No dia 2 de fevereiro, ao travar uma discussão com Juliette, a rapper com certeza seria tipificada pelo crime de injúria, ao alegar que respeito sua oscilação de sanidade, mas não quero mais falar com você. Afinal, ela teve um ânimos injuriante, ela teve a intenção de ofender a participante. Isso sem contar nas insinuações de que Juliette poderia matá-la. Pessoal, direitos autorais é um inferno na vida de um criador de conteúdo. Motivo pelo qual eu não vou poder colocar os trechos do vídeo aqui, mas eu sempre vou colocar a matéria aqui e se você quiser e tiver curiosidade é só procurar que vai ter o trecho do vídeo em cada matéria que eu colocar aqui. E 2 dias depois, ao desabafar com o participante Gilberto, Carol Conká chama a participante Juliette de louca e retardada. Portanto, eu entendo que com certeza estaria caracterizado o crime de injúria simples, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Porém, contudo, entretanto, como eu prometi uma análise sincera no início do vídeo, em relação a uma suposta prática de xenofobia contra a participante Juliette, estampada nos veículos de comunicação seria equivocada. De acordo com a nossa legislação, a rapper não praticou nenhum ato de xenofobia. Guys, atenção, não sou eu que estou falando isso, e sim a legislação. Eu até posso achar que a Carol tenha certo tipo de preconceito contra nordestinos, mas ela não praticou nenhuma conduta que se amolde à legislação. Essa é a grande diferença. Pois de acordo com a Lei 7.716 de 89, Carol Conká só seria tipificada se ela praticasse algum tipo de segregação, algum tipo de marginalização, em razão da condição de origem de Juliette. O que seria muito difícil tipificar dentro do programa. Digamos, por exemplo, que aqui fora ela proíba pessoas do estado da Paraíba adentrar no seu show, que é um local aberto ao público, ou negar emprego a uma pessoa do estado da Paraíba em sua equipe. Ok, tudo bem, mas seria possível tipificar essa conduta como injúria qualificada? Afinal, a cantora fez a seguinte alegação sobre Juliette. Eu sou de Curitiba, tenho muita educação para falar com as pessoas. Me disseram que lá na terra dessa pessoa, Juliette, é normal falar assim. E com toda a sinceridade, eu acredito que não seja uma alegação tão robusta para tipificar o crime de injúria. É só lembrar do caso da ex-BBB Paula Sperling, que chegou a alegar que tinha medo de um praticante da religião Candomblé que estava na casa, por ele mexer com essas coisas de Ogum e que o deus dela era mais forte, algo do tipo. A participante chegou a ser indiciada pelo crime de injúria pela intolerância religiosa, mas o inquérito foi arquivado. É isso, pessoal, não fiquem chateados comigo, eu só estou falando de como a nossa legislação é, de como seria na realidade. Então, a tipificação pela condição de origem de Juliette, do estado da Paraíba, até o momento não há como tipificar. Eu já falei com mais detalhes sobre os crimes contra honras no vídeo de Black Mirror, mas lembrando que para a tipificação do crime de injúria é necessário conhecimento da vítima, no caso a Juliette deveria ter conhecimento das ofensas proferidas pela rapper. E não há retratação diferente dos crimes de calúnia e difamação. O crime de injúria é de ação penal privada, ou seja, deve ser movido pela Juliette. E o ofendido terá 6 meses contados a partir do momento em que teve conhecimento da ofensa e do autor do crime. E eu não sei como é que funciona a dinâmica do programa por detrás dos bastidores. No caso, a ação pode ser iniciada por queixa-crime proposta por advogado com procuração com poderes especiais. E eu não sei se a Juliette poderia ser chamada no confessionário para assinar uma procuração, mas caso sim, a queixa-crime deve trazer os fatos descritos, que no caso é a ofensa que se imputará ao acusado. Mas de qualquer forma, caso contrário, se Juliette sair do programa apenas em abril, terá ainda alguns meses para promover a ação penal. Já contra o participante Lucas Penteado, Carol Conká também praticou o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, ofendendo a honra subjetiva do participante. Lembrando que o crime é formal, ou seja, se consuma com a chegada da ofensa ao conhecimento da vítima, independente do fato de essa se sentir ofendida ou não. Dentre uma das ofensas, a rapper proferiu de forma direta como seu merda, sociopata e cheirador de pó.
difícil não se sentir ofendido. Tendo ainda o chamado de abusador, e aqui configura uma linha tênue entre o crime de calúnia, que é imputar fato falso criminoso a alguém, e injúria, que seria a ofensa pela honra subjetiva. E eu não assisto e nem tenho tempo para assistir ao Big Brother por 24 horas, mas eu vi apenas o contexto de uma conversa em que o participante Nego Di insinua: o Lucas, com esse comportamento, imagino que esse moleque não faria com uma menina numa rua escura lá fora. Lembrando que na calúnia, o caluniador deve saber que o fato é falso. E nas pesquisas, eu descobri que o Lucas e a Carol já se conheciam fora da casa. Então eu não sei o contexto completo que a fez chamá-lo de abusador. A causa de ela concluir isso não foi suficiente nos vídeos que eu assisti. E por favor, se você souber, deixa nos comentários o motivo. Mas de qualquer forma, Nego Di e Carol responderiam pelo crime de injúria, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E pra fechar, Carol ainda responderia pelo crime de ameaça, por afirmar que iria quebrar a cara de Lucas e Carla Dias quando saísse da casa. Meu pai eterno, que mulher louca. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. E desmitificando outra conclusão equivocada da mídia, é que Carol Conká estaria praticando tortura psicológica tanto com Juliette quanto com Lucas. No entanto, de acordo com a nossa legislação, não existe o crime de tortura psicológica no Big Brother, porque não existe a relação de guarda, poder ou autoridade que a lei exige, restando apenas o crime de injúria. E quanto ao participante acrebiano, o homem poderia sofrer assédio sexual? Sim, um homem pode ser vítima de assédio sexual. O assédio é uma conduta caracterizada muitas vezes de forma repetida, que expõe a outra pessoa a um constrangimento mediante a imposição de uma vontade para favorecimento sexual. Não especificando os gêneros, tanto um homem quanto uma mulher pode ser tanto vítima quanto agressor. Mas no caso do participante acrebiano, não. Explico. A tipificação do assédio sexual deve haver uma diferença hierárquica de cargo, emprego ou função. Portanto, a mídia denominou de forma equivocada. Não, mas espera aí, Fernando, e no caso do programa? A garota ficou lá encoxando o cara, simulando uma penetração mesmo com evidente constrangimento, forçou um beijo mesmo contra a vontade do participante, falando: não, calma, agora não quero agora, não é o momento. Dentre várias outras brincadeirinhas escrotas, e mesmo o participante deixando claro que não gostaria de ficar com ninguém na casa. E aí, realmente não haveria crime? Bom, a princípio, como eu estou dizendo aqui, a princípio, eu entendo pela tipificação do crime de importunação sexual. Afinal, não é não, seja para homem quanto para mulher. Infelizmente, apesar da nossa cultura apontar apenas para mulheres como vítima do machismo, os homens também o são, acredite. A sociedade impregna que o homem deve estar sempre disponível para o sexo e não mostrar fragilidade, perseguindo o estereótipo inexistente e abandonando a própria individualidade. E o direito ao próprio corpo, às próprias vontades. Carol Conká, de certa forma, tem uma relação de poder dentro da casa. Ela é a mais bem enturmada, ela é a mais influente, e as pessoas têm receio dela dentro do grupo, enquanto que o acrebiano tomou 8 votos no primeiro paredão. Outro ponto é que a rapper é uma celebridade aqui fora, ela tem uma carreira. Acrebiano é um anônimo e ainda estava alcoolizado, restando o medo de ser cancelado e ainda acusado de racismo, que é uma pauta predominante na casa. E o crime de importunação sexual, embora seja óbvio, também não faz menção ao gênero. O limite da investida, seja homem ou mulher, é o consentimento. A pessoa não deve estar coagida para consentir. No entanto, o ponto que fica difícil determinar é o que nós interpretamos e o que realmente pode estar acontecendo. Afinal, ele continuou se relacionando com a rapper e afirmou já estar interessado nela antes. Apesar de parecer o contrário, apesar da análise comportamental e corporal dele, sempre colocando um objeto, dentre eles, mantendo um distanciamento, são as palavras dele contra a nossa interpretação, prejudicando a tipificação, que seria de 1 a 5 anos. Mas ele saindo da casa agora, vamos ver o que o futuro nos espera. E para fechar o último crime da análise antes do veredito, no dia 6 de fevereiro, em uma conversa com a cantora Conká, a psicóloga Lumena, ao fazer alegações da cor de pele e aparência da atriz Carla Dias, falou o seguinte: eu não gosto dessas coisas, menina sem melanina, menina desbotada, ela tem olho estranho de boneca assassina. Sinto muito, gata, eu nem era fã de Tiquititas, lá não tinha garotas negras, fazendo uma espécie de chacota com os trabalhos anteriores da atriz. Já no dia 5 de fevereiro, o participante Nego Di questionou a negritude de Gilberto, afirmando o seguinte: ele pode ter alguém, um avô, uma avó. O racismo sofre quem é da nossa cor. O policial não te para porque tua mãe é negra. Ela é pouquinho sujinho. Se esfregar bem com aquelas buchas ali que a gente toma banho, fizeram um acabamento naquele cabelo dele, passaram gel, agora porque o cara parece um Neandertal, o cara tem que ser negro? Fecha aspas. Levantando o questionamento do início do vídeo. Afinal, o negro poderá praticar o crime de racismo? Nos últimos tempos normalizou o termo racismo reverso, ou que não existe racismo reverso. E sim, eu realmente tenho que concordar que não existe. E sim, apenas racismo.
O crime de racismo não tem uma condição especial para autor e vítima como os da Lei Maria da Penha. Não existe um monopólio na legislação e um cheque em branco para que pessoas de determinada cor possam praticar racismo e não serem punidas por isso. O negro pode ser tanto vítima quanto autor do crime de racismo. Mas no caso dos participantes Lumena e Nego Di, eu entendo que eles praticaram o crime de injúria qualificada racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Afinal, pela minha interpretação, eles tiveram sim a intenção, o dolo de ofender a honra subjetiva dos outros participantes. Já o crime de racismo é algo mais relacionado à segregação, à marginalização de uma pessoa por conta da sua cor de pele, ou proibição da contratação de um emprego, por exemplo, como eu falei no caso do crime de xenofobia. Portanto, a pena de Lumena e Nego Di seria de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E a ação é pública condicionada à representação, ou seja, será movida apenas com autorização tanto da Carla quanto do Gilberto. Já a rapper Carol Conká, por ter proferido mais de 20 crimes de injúria contra Lucas, Juliette, Carla Dias, Acrebiano e outros participantes, isso apenas pelo que eu contei. Ela faria jus ao benefício do Instituto do Crime Continuado. Benefício, Fernando? Peraí, como assim? Ah, não tá entendendo nada, né? Clica aqui pra assistir. Por estar em circunstância de tempo, se ela durar até 30 dias dentro da casa, lugar, que é a casa do Big Brother, e modo de execução, que são sempre os mesmos, tendo os crimes subsequentes como continuação do primeiro. O grande benefício do artigo 71 do Código Penal, que é o crime continuado, é que não somará todas as 20 e poucas injúrias praticadas, e sim pegará um crime mais 1/6 a 2/3. Pode ficar um pouco complicado para entender, mas calculando o crime em abstrato e pegando a maior pena do crime de injúria, resultaria no máximo, mas apenas no máximo mesmo, em 2 anos de pena. Ou seja, com toda certeza a Carol não responderá em regime fechado, e sim no juizado especial criminal, o conhecido juizado de pequenas causas, podendo se beneficiar de transação penal, suspensão do processo e, no pior dos casos, a prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana ou pagamento de cesta básica, por exemplo. Já Lumena e Nego Di, apesar de não responderem pelo GCRIM, eles com certeza não responderiam em regime fechado. Pessoal, só para lembrar, eu estou calculando o pior dos casos aqui com a pena em abstrato. Não estou garantindo com certeza absoluta que será esse tipo de pena ou que os outros participantes representarão contra eles. Ou seja, sequer haverá pena, sequer haverá processo se esses participantes não representarem. Existem muitos outros requisitos que um juiz verifica, como personalidade e contexto social. E eu já expliquei isso melhor no vídeo sobre Freddy Krueger, que você poderá conferir aqui, mas só se você quiser. Meus amigos, a edição desse programa nos apresentou uma feminista atacando outras mulheres e um ativista negro sendo racista. Esse programa nos fez questionar nossos próprios conceitos e reafirmar que não existe maniqueísmo. O mundo é bem mais complexo e que pensar por si próprio e não em bando é uma verdadeira dádiva. Eu não desacredito do preconceito e racismo que Lumena, Conká, Nego Di, Projota sofreram na vida. Mas, como diria aquela frase, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E a melhor lição de todas: antes de estudar sobre Martin Luther King, Mandela, Gandhi e repetir suas frases, reveja os seus próprios atos. Antes de escutar as palavras de uma pessoa, veja suas atitudes. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você achar que eu mereço o seu like, é só clicar aqui embaixo. E deixa nos comentários o que você achou da pena dos participantes. Achou que tá muito alto? Achou que tá muito baixo? Meu nome é Fernando, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.